O tópico de número 2 vai dizer a coragem para enfrentar as ameaças de morte. O subtópico 1 vai dizer a coragem do apóstolo pela voz do Espírito Santo. Enquanto Paulo estava em Cesareia, um profeta conhecido por nome Ágabo desceu da Judéia e profetizou acerca da prisão de Paulo em Jerusalém, acrescentando que os judeus o entregariam na mão dos gentios. Atos, o capítulo 21, verso 10 e 11. Cerca de 15 anos antes, Paulo e esse profeta Ágabo haviam trabalhado juntos, levantando uma oferta para as vítimas da grande fome que assolou a Judéia. Vocês encontram essas referências em Atos 11, 27 ao 30. A profecia de Ágabo foi a combinação de um ato profético e uma interpretação falada. Como a igreja estava dando os seus primeiros passos, a referência que os profetas da época tinham eram das profecias do Antigo Testamento. Então Ágabo, conhecendo as escrituras veterotestamentárias, ou seja, do Velho Testamento, muito provavelmente ele copiou os modos de profetizar dos profetas do Antigo Testamento, como Aías, que rasgou a veste de Jeroboão em 12 pedaços, 1 Reis, capítulo 11, verso 29, os versos que se seguem, Isaías, que andou nu e descalço durante 3 anos, Isaías, capítulo 20, verso 3 a seguir, e Ezequiel, que pôs cerco a como uma representação simbólica de Jerusalém. Ezequiel, capítulo 4, verso 1 a seguir. Ele tomou o cinto de Paulo, Ágabo, ligando com ele seus próprios pés e mãos. Atos 21, 11. Esta é a segunda profecia que parece incompreensível com aquilo que o Espírito dissera a Paulo em Atos 21, 23 e 24. Paulo rejeitou o pedido dos discípulos, mas seguiu resoluto com força para Jerusalém, mesmo sabendo que acabaria sendo preso. Assim como os cristãos de Tiro, os cristãos de Cesareia imploraram a Paulo que não fosse a Jerusalém. Tanto a equipe que acompanhava Paulo, como os discípulos de Cesareia, eles tentaram fazer Paulo desistir da sua ideia, da sua ida a Jerusalém. Mas o homem de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, com o discernimento da voz do Espírito, ele respondeu firmemente: que fazei chorando e quebrantando-me o coração, pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Dá uma conferida lá em Atos 21, 13. Eles não conseguindo convencer o apóstolo, esses crentes, não conseguiram dissuadir o apóstolo de sua firme decisão de ir a Jerusalém. Eles acabaram se curvando à vontade do Senhor e dizem, convencidos da mão orientadora do Senhor, os crentes exclamaram: faça-se a vontade do Senhor. Atos 21, 14. O que nós aprendemos? Que a vontade do Senhor, ela sempre deve prevalecer em nossas vidas. É a vontade dele que deve ser considerada e é soberana. A tristeza que essas pessoas manifestaram dificultou muito Paulo a fazer a vontade de Deus. Ele sabe que o que está a ponto de fazer, ou seja, deixá-los e aferir aqueles a quem ele tanto amava. Mas ele já estava suportando um fardo muito pesado, mas o efeito da tristeza deles tornava o fardo muito mais pesado ainda, partindo o coração ali do grande apóstolo. Mas mesmo assim, apesar da sua angústia pessoal, Paulo ele permaneceu firme em seu propósito, porque ele ouvia a voz do Espírito. Os pronunciamentos proféticos, eles podem ser entendidos como aviso para Paulo: prepara-se, mas não como promissões, tipo, você não deve ir. O propósito de Lucas é mostrar que, a semelhança de Jesus, Paulo decidiu ir a Jerusalém, mesmo sabendo
o que o esperava nessa cidade. O apóstolo ele não recuou sequer 1 milímetro diante da profecia de seu sofrimento, porque a profecia apenas dizia: vai acontecer isso. Não era para dizer para Paulo não ir. A situação da igreja lá em Jerusalém era muito séria, e Paulo sabia que ele não podia resolver nada à distância, não poderia mandar carta, não poderia apenas mandar representantes, ele mesmo, de corpo presente, deveria ir para Jerusalém, mesmo correndo o risco de perder a sua própria vida. No ponto de número 2, nós vamos ver a chegada em Jerusalém. Em Mileto, Paulo disse aos presbíteros de Éfeso que ele estava indo a Jerusalém obedecendo a quem? Aos homens? Não, obedecendo à voz do Espírito Santo. Ele sabia que apesar das cadeias e das prisões, ele permaneceria firme. Lucas vai narrar o acontecimento falando da seguinte forma: e agora, constrangido em meu espírito, Paulo dizendo, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e prisões. Atos 20, verso 22 e 23. Imagina se Paulo visse o evangelho que muitos vivem hoje. Ficaria extremamente decepcionado. Jerusalém ela estava recebendo os judeus que vinham de todas as partes do Império Romano. Por quê? Porque nesse período comemorava-se a festa tradicional do Pentecoste. E Paulo desejou muito estar nesta festa. A festa de Pentecoste, por que ela foi denominada, chamada de Pentecoste? Porque ela era comemorada no 50º dia, depois da oferta da colheita de cevada, que geralmente acontecia ali no dia 16 dos meses que a Bíblia vai chamar de Aviv e Nissan. Equivalentes aí, pensa aí aos nossos meses de março e abril. Era o período que era comemorado a festa de Pentecoste. Ela era comemorada 49 dias após a Páscoa. A palavra Pentecostes no grego significa 50. No meu comentário de Levítico capítulo 23 há um estudo completíssimo sobre a festa de Pentecoste e outras festas comemoradas pelos judeus. Aqueles que têm o meu livro, comentário de Levítico versículo por versículo, dá uma olhada lá. Paulo chegando em Jerusalém, os cristãos desta cidade deram a Paulo e seus companheiros, como não podia ser diferente, uma calorosa recepção. E sua presença foi anunciada por muita gente que estava na cidade para os festejos, como eu disse, da festa de Pentecoste. E aí, nesta festa, muitos judeus, vindos de todas as partes do mundo, estavam lá, haviam chegado em Jerusalém para comemorar e celebrar a festa de Pentecoste. Então muitos judeus, inimigos de Paulo, começaram a inflamar os judeus da cidade, dizendo que Paulo era inimigo da lei mosaica e também do templo. E nós vamos ler Gálatas, o capítulo 2, e também Atos 15, nós vamos ver que havia uma unidade desta igreja de Jerusalém que era composta por judeus e gentios. Mas qual era o problema dela? Eram estes judaizantes que dividiam a igreja, causando muitos problemas para Paulo e também para os apóstolos. Porque estes homens, eles rejeitavam a ideia dos gentios se tornarem cristãos antes de se converterem ao judaísmo. Várias passagens bíblicas foram escritas para combater este grupo de judaizantes. Se você der uma lida nas epístolas que Paulo escreveu para os Gálatas, para os irmãos de Colosso, a epístola aos Colossenses, a epístola aos Filipenses e também Romanos, você vai perceber que elas contêm muitas instruções contra estes legalistas, os judaizantes. Na lição de número 11, eu explico em detalhes quem eram esses judaizantes. Dá uma olhada lá no vídeo da lição de número 11. O ponto 3 diz que Paulo se depara com os seus oponentes judeus. Paulo relata minuciosamente aos líderes da igreja de Jerusalém o que Deus fizera entre os gentios através do seu ministério. 1 Coríntios 15:10. Quando eles ouvem o relatório missionário, não era para ser diferente, todos
glorificaram a Deus, exaltaram o nome do Senhor e também contaram a Paulo sobre as dezenas de milhares de judeus que, convertidos ao cristianismo, ainda se mantinham zelosos da lei mosaica. A colheita de almas entre judeus e gentios era uma grande evidência da graça de Deus. E a única resposta adequada para tudo isso não era outra senão a adoração. Mas, infelizmente, havia na igreja de Jerusalém o grupo de judeus convertidos ao cristianismo, que não queriam abandonar os ritos da lei judaica. Como eles eram portadores da lei de Deus, revelada no Antigo Testamento, esses homens continuavam praticando a circuncisão e seguindo os costumes judaicos. Então eles entendiam que deveriam sim estar em Cristo, mas ao mesmo tempo não queriam abandonar a lei judaica. Esses crentes legalistas, eles suspeitavam muito do apóstolo Paulo, porque ouviram que ele ensinava aos judeus que moravam fora da Palestina. Vemos que nós estamos falando que Paulo estava em Jerusalém. Eles ouviram falar, claro, que de forma enganosa, que Paulo ensinava que os judeus fora da Palestina deveriam circuncidar e nem considerar os costumes judaicos. E quais eram eles? As leis sobre alimento, a guarda do sábado, as comemorações de festas judaicas. Então eles ensinavam que Paulo era contrário, que Paulo ensinava o povo a não guardar as festas judaicas e tantas outras leis mosaicas. Os oponentes do apóstolo, eles tinham literalmente torcido as palavras, pois quando a situação missionária exigia, Paulo estava disposto a se conformar com certas práticas judaicas por causa do Evangelho, conforme nos diz aí Atos 21:6, 1 Coríntios, o capítulo 9, do versículo 19 ao 23, Paulo ele nunca tinha ensinado ou ensinou aos cristãos judeus a não circuncidar os filhos. Ele tinha, ele mesmo, circuncidado a Timóteo. Dá uma olhada lá em Atos 16:3, e o próprio Paulo fez um voto de Nazireu enquanto estava lá na cidade de Acaia, Atos 18:18. Agora ele estava em Jerusalém para comemorar o quê? A festa do dia de Pentecostes, que, como dissemos, era uma festividade judaica. Observando tais rituais, ele nunca comprometeu o Evangelho com a liberdade cristã. Tiago e os anciãos de Jerusalém, eles reconhecem que os rumores e as acusações que falavam contra Paulo eram todas falsas, mas alguns crentes judeus, eles não acharam fácil abandonar seu antigo modo de vida. Como eles se sentiam os portadores da lei de Deus revelada no Antigo Testamento, estes crentes judaizantes continuavam praticando a circuncisão e seguindo os costumes judaicos. Eram os crentes legalistas que saíram do judaísmo e entendiam que deveriam guardar a lei mosaica. Eles veem Paulo como uma ameaça à vitalidade, ao poder do cristianismo judaico. E havia especialmente entre os crentes que moravam fora da Judéia esse sentimento. Nós sabemos, através de Atos e das cartas de Paulo, que o apóstolo ensinava a justificação à parte da lei. Romanos 3, 21 e 22. E também acerca da circuncisão. Romanos 2, 25 a 29. O próprio Paulo tinha sido extremamente zeloso das tradições de seus pais. Gálatas 1,14. Mas depois de conhecer Jesus Cristo, ele abandonou a lei como meio de obter salvação. Filipenses, o capítulo 3, verso 8 e 9. Então Paulo, apesar de falar sobre a circuncisão, Paulo nunca ensinou que os cristãos gentios deveriam se circuncidar. Mas ele também não proibiu os cristãos judeus de se circuncidarem. O que Paulo não aceitava é que os crentes judaicos ensinassem que a circuncisão deveria fazer parte da lei. Paulo, ele era zeloso da lei. E estes homens também eram zelosos da lei. Mas eles entendiam que os cristãos gentios
abandonando os ritos mosaicos, a fé do Antigo Testamento, eles estavam colocando a lei mosaica em grande perigo. Então, o que esses crentes judeus eles queriam? Eles não estavam tentando tornar o cristianismo gentil em judaico, mas eles estavam querendo prevenir que o cristianismo judaico se tornasse gentil, a fim de que eles continuassem a praticar a tradição ou as tradições dos seus pais. Na verdade, eles temiam que aquele cristianismo que eles estavam vivendo, que era uma mistura do que Paulo pregava, ou parte do que Paulo pregava, e parte da lei, eles temiam que perdessem essa ligação da lei e do que Paulo e os outros apóstolos ensinavam. Então, o desejo deles era unir a lei mosaica e a fé. E não era isso que Paulo pregava, pelo contrário. Paulo, ele sempre disse e sempre ensinou que as obras da lei nunca poderiam salvar ninguém. Nós estamos já fazendo a síntese do tópico 2, que diz: a coragem do apóstolo Paulo para enfrentar a morte tinha como fonte o Espírito Santo. Então era o Espírito Santo que impulsionava Paulo, que dava coragem para o apóstolo Paulo. Nada vinha dele mesmo. Era o Espírito Santo que dava a ele e dá a nós forças para vencer as batalhas e, se possível for, nós enfrentarmos até a morte. Nós vamos para o tópico de número 3 no próximo vídeo. Assista, tem informações interessantíssimas para você.